Gênesis capítulo 2, do verso 4 ao 25, diz assim: São essas as origens dos céus e da terra na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que contorna toda a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali existem o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que contorna toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e as aves do céu e os trouxe ao homem, para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. E aí? Deu certo? Vou pausar. Bem, hoje nós vamos começar a ver sobre a doutrina do ser humano, a doutrina do homem, tá? Meus irmãos, aqui nós vemos o relato da criação do homem e da mulher, o primeiro casal. Esse texto é muito rico, eu não vou explicar todos os detalhes do texto, a ideia não é essa, mas nós vemos que o homem foi criado à imagem de Deus, a mulher também, mas foi criada posteriormente, mas ambos foram criados no 6º dia. Deus criou o homem do pó da terra, Deus criou a mulher fazendo um tipo de clone, digamos assim. Eu sou da geração que vimos a ovelha Dolly ser clonada, e quando saiu a notícia na imprensa, e até hoje, quando se fala sobre isso, dá-se a impressão que os cientistas foram para o laboratório, pegaram lá as informações genéticas necessárias para fazer a clonagem, e no mês seguinte havia um clone, e na verdade foram 376 tentativas até eles conseguirem clonar a ovelha Dolly, tá? Quase 400 tentativas. Deus, que não erra, não trabalha com tentativa e erro, tentativa, erro e acerto,
fez de primeira. Deus, então, por que Ele não criou logo os dois juntos? Para a gente aprender a valorizar mais. Primeiro, Adão era muito poderoso. Deus deu a Adão a habilidade de dar nome aos animais, e o nome que Adão desse seria. Então, o primeiro homem se sentiu o dono, o rei da cocada preta. E esses nomes que alguns dizem, não, está vendo? Isso aí mostra que os dias não são literais de 24 horas, porque são animais demais para dar nome. Irmãos, está aqui o nome dos animais, versículo 20: gado, aves do céu, animais do campo. Está aqui, são esses nomes. Essa classificação que nós temos hoje: tigre siberiano, tigre bengala, cachorro vira-lata, capa preta, pastor alemão, não existia, não era assim. No começo era só gado, ave, no máximo réptil, enfim, tá? Então, em menos de 10 segundos, Adão deu nome para todos os animais. Então, isso pode ter durado alguns minutos, algumas horas, esse momento de solidão de Adão, mas no máximo aconteceu isso. E aí Deus, que trabalha enquanto o homem dorme, lhe deu sono para que ele descansasse, para que ele não soubesse que a bênção de receber uma esposa não é pelo fruto do seu grande trabalho, ou a sua grande habilidade, ou mesmo posteriormente o seu grande poder de persuasão para conquistar uma mulher. Embora Deus trabalhe assim, mas a Bíblia diz que a esposa prudente vem do Senhor, não vem do homem prudente, não vem da família prudente, não vem do homem conquistador, vem do Senhor. Isso é uma coisa boa, isso é uma coisa que deixa a gente em paz, é ter uma esposa prudente. Quando eu vejo as fotos de Moninha, lá na casa dela, arrumadinha, como é aconchegante, ela disse: mostra, mas volta lá, voltaremos, né? Com certeza, tenho certeza que Gera ficou muito orgulhoso. Chega em casa, vê aquela casa aconchegante, aquela comida gostosa, as 3 filhas dele lindas, né? Todas em paz, seguras. Uma volta mais tarde, já soube, né? Aliás, mandou passar o trator lá no terreno. Bem, meus irmãos, então isso é bênção da parte de Deus. Isso é bênção. Quão rico nós somos. Eu tenho lido bastante sobre finanças, eu tenho consultado as mentes mais brilhantes do mundo sobre finanças, aqueles que conseguiram escrever sobre finanças e a Bíblia, e vejo que dinheiro é um dos fatores da riqueza, porque se a gente colocar na balança, quão rico nós somos. Mesmo que tenhamos pouco dinheiro, a nossa riqueza é muito grande. Por exemplo, eu tenho paz, muita paz. Lembro quando a mamãe esteve aqui mês passado, no meu aniversário, né? E ela fazia meses que não dormia bem, né? Ela vinha cuidando da saúde do meu pai, depois enlutada. Ela dormiu quase 12 horas uma noite. Não, deixa ela dormir, não acordava ela, deixa ela dormir. Depois, por que não me acordaram, não sei o quê? Não, ela disse: uma paz dessa, no silêncio deles. Então, nós temos paz, nós temos comida, nós temos uma igreja, nós estamos em pé, nós não estamos no Rio Grande do Sul, nós podemos transitar, né? Eu estive doente, bem doente no fim de semana, como disse. Aí falei com o meu cunhado, estava conversando outras coisas com ele, e ele disse: mas como é que está? Eu disse: rapaz, eu tenho um carro, moro perto do hospital, tenho acesso ao hospital, remédio já comprei, estou em casa, agora é descansar. Não preciso trabalhar hoje. Então, na verdade, quando a gente olha as pessoas que nos amam, sabe, as bênçãos que Deus nos deu, tudo isso é riqueza, irmãos. Riqueza não é só dinheiro, não. Tem gente que é podre de rico, né? Quer dizer, mas tem muito dinheiro, mas não tem paz, não tem família, não tem com quem compartilhar suas alegrias, suas dores, não tem amizade sincera, não recebe um abraço. E na verdade, a grande maioria está provando
provável, estatisticamente, das pessoas que ganham na loteria voltam a ser pobres, porque uma das razões é que Deus não lhes deu a habilidade para ter dinheiro. Vocês lembram da parábola dos talentos? Na parábola dos talentos que Jesus contou, um homem era muito rico. Talento ali não é habilidade, talento ali é uma medida de peso, que pode ser de prata, pode ser de ouro, enfim, era muita grana. E aí, na parábola dos talentos, está registrado assim, que o Senhor da parábola deu a cada um conforme a sua capacidade. Então deu um talento para um, 2 para outro, 5 para outro, porque às vezes nós não estamos preparados para receber a bênção de Deus. Aí o que recebeu um talento, ele mentiu. Não, Senhor, eu não negociei porque eu sabia que o Senhor era um homem muito rude, muito ignorante, muito rigoroso. Que conversa, rapaz! O Senhor da parábola deu 34 quilos de ouro para ele tomar conta. Como é que era um cara rígido desse jeito? Deu para um cara incompetente tomar conta. Ele era muito generoso, era o contrário. Quem é incompetente geralmente também é mal agradecido. Já prestaram atenção? Quem é bom em dar desculpas não é mais bom em nada. Fulano é muito bom para dar desculpa. Nossa, toda vez que ele dá uma desculpa, eu aceito. Pode prestar atenção, é uma pessoa incompetente. Não sabe fazer mais nada, além de dar desculpas. Meus irmãos, e aí Deus formou sua esposa, formou Eva, e aqui está o primeiro casal da humanidade. Isso não aconteceu por meio de um processo evolutivo. Segunda-feira eu estava vendo um dos grandes filósofos cristãos evangélicos, J.P. Moreland. Ele é um grande escritor, enfim, ele é arminiano inclusive, mas ele, junto com outros teólogos católicos também, publicaram um livro chamado Evoteísmo. Eles defendem que Deus conduziu o processo da evolução. Eu disse, deixa eu ver o que esse cara tem para dizer aqui, qual vai ser a mentira dessa vez. E aí eu vi, ele estava apelando para o argumento da tribulação de quem defende a maioria dos cientistas e não sei o que, e o método científico. Meus irmãos, existe uma coisa na universidade, na academia, como a gente chama, que é o método científico. A gente tem que fazer trabalhos de acordo com as regras do que eles chamam de ciência. Isso é elaborado por Francis Bacon. Mas o método científico não pode provar nem a si mesmo. Ele não pode provar que ele é o método certo. Então alguém vai dizer, esse é o método que vocês têm que fazer as coisas. Eu estava conversando com um diretor de um seminário grande no Brasil, ano passado, e eu estava falando sobre o curso de doutorado que eu concluí, na época eu estava na metade. Antes da metade. E ele disse, mas eles abriram mão da tese de doutorado. Eles abriram mão. É um curso livre em teologia. Graças a Deus, para mim, escrever não é um problema não é uma dificuldade não. Eu teria escrito minha tese, mas eu louvei a Deus porque eles abriram mão, porque seria mais um ano de parcelas e mais estudo. Aí conversa vem, conversa vai, eu disse, não, meu irmão, mas eles estão seguindo o método de Escola de Assembleia de Deus nos Estados Unidos, não é o método do MEC, enfim. Aí disse, não, mas sem uma tese que ele fez, e esse cara é doutor. Eu disse, qual é a sua tese? Aí ele falou, não fiz uma tese não, fiz uma pesquisa. Tu fez pesquisa e quer dizer que eu estou errado porque o meu curso não vai valer porque tem tese. Aí eu falei, eu tenho 30 tantos livros publicados. Pronto, ele mereceu ouvir isso, né? Ele mereceu. Então, meus irmãos, o que a Bíblia mostra é que Deus criou o homem e a mulher, e não importa quem diga o contrário, está errado. Porque o Deus que criou todas as coisas também escreveu este livro, o registro, e as duas coisas têm que bater. E quando alguma coisa não bate,
não é na Bíblia que nós encontramos erros, é na chamada ciência. A Bíblia tem permanecido inalterada ao longo dos milênios. Semana que vem, os cientistas vão ter uma outra opinião sobre qualquer assunto. Então, se tem alguma dúvida, eu lembro uma vez que eu estava tendo com o pastor na época, o pastor tocou uma dúvida da Bíblia. Ele disse: meu filho, não duvide da Bíblia, duvide de si mesmo. Eu disse: não, você entendeu, eu estou entendendo uma passagem, não estou duvidando não. Mas enfim, Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, macho e fêmea. Deus espera que o homem também procure algo semelhante, macho e fêmea. Em Romanos capítulo 1, versículos 20 a 23, Paulo fala sobre a criação e diz que as pessoas têm abandonado até Deus, têm adorado imagens e esculturas semelhantes à criação, também têm abandonado o hábito natural dos homens de procurarem as mulheres e as mulheres de procurarem os homens. Está falando da questão sexual, obviamente. Outra questão, quem está acompanhando o livro é na página 58, tá? Essa doutrina do ser humano nós chamamos de antropologia. Antropologia tem pelo menos 3 significados essa palavra. Antropologia pode ser o estudo das culturas, como tem um curso de antropologia, não sei se aqui em Recife tem, né? Tem na Católica, né? Então, mas a pessoa, diga. Pronto. Então, lá em João Pessoa tem, não é João Pessoa na verdade, na Paraíba, no caminho para Natal, ali no Manguape, tem um curso de antropologia, parece ser um curso interessante. Na teologia, nós estudamos também antropologia cultural ou antropologia missionária, que é a questão das diferenças culturais. E as 3 regras principais da antropologia cultural são observação em primeiro lugar, observação em segundo lugar e observação em terceiro lugar. Nós observamos como as culturas, como os povos vivem, para poder nos adaptar quando nós vamos fazer algum avanço missionário. Por exemplo, eu vou pregar em algumas igrejas, tem igreja que bate palma, tem igreja que não bate, tem igreja que o pastor diz assim: meus irmãos, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, e tem igreja que isso é considerado uma blasfêmia. O que é que eu faço então? Quando manda bater palma, eu bato palma. Quando não fala nada, eu fico quieto, fico com os outros. Eu não vou desrespeitar os irmãos, eu sou um convidado. Não estou lá para dizer, mudar a cultura da igreja. Isso é um costume que eles têm, tá? Então eu pergunto também como eu devo ir vestido. Aqui eu posso pregar de camisa polo, sem nenhum problema. Vocês não se sentem impactados com isso. Mas tem lugar que eu pergunto, tem que ir como? Aliás, todo lugar eu pergunto. Aí uma vez eu me disse: não tem a vontade, eu disse: não, a vontade dele, não senti firmeza não. Aí fui de camisa social, né? Cheguei lá, estavam todos os oficiais da igreja de paletó e gravata, e era ceia. Aí eu disse: meu irmão, por que tu disse? Tinha que ter de paletó e gravata aqui. Não, meu irmão. Aí foi esfriando, tinha ar-condicionado, estava bem geladinho. Aí eu ensaquei a camisa, né? Daqui a pouco as mangas estavam dobradas, eu desdobrei as mangas, aí ficou um pouco mais formal, né? Então a gente analisa essas coisas. Aqui em Recife há uma preocupação muito grande com as chuvas. Em João Pessoa a gente não tem. Então a parte, né? A gente acompanha e tal. Então choveu muito segunda-feira, liguei para Kelly: você está vindo para casa já? Porque está chovendo muito, enfim. É a nossa realidade aqui, não é a realidade de outros lugares. Eu soube de pessoas que moravam no norte dos Estados Unidos que tem canal de TV que é o dia todinho a previsão do tempo. Porque se levar mesmo, pegar mesmo, eles passam a semana trancados em casa, e não sai não. Aí tem que ter comida, tem que ter água, igual a gente vê nos filmes. Então isso é antropologia cultural. A antropologia que a gente vai estudar na Bíblia é a doutrina do ser humano, que a palavra de Deus ensina sobre o ser humano. Como ele foi formado, para quê, o que Deus espera de nós, e assim por diante. Então,
começo com uma pergunta simples de responder: por que Deus criou o universo? Ai, meu Deus. Richard Stuss, teólogo, eu conheci o filho dele. Eu tomei café da manhã com o filho de Richard Stuss. Ele já faleceu. Ele comenta aqui na página 60. Ele diz: Strong foi um outro teólogo, Augustus Strong, resume o propósito da criação em 4 declarações que dizem respeito ao ser divino propriamente dito. 1. Seu propósito está nele mesmo. O propósito da criação está em Deus mesmo. 2. Ele cria por sua própria vontade e prazer. Então ninguém obrigou Deus a criar nada, ninguém constrangiu Deus a criar nada. 3. Ele também o faz para a sua própria glória. E tudo isso acontece nessas bíblicas que não vai dar tempo a gente olhar. E número 4. Por fim, ele criou o mundo para fazer conhecido o seu poder, sua sabedoria e seu santo nome. Então, a Bíblia mostra essas 4 questões, pelo menos. Mas é importante que nós saibamos que não há uma proposição bíblica que responda isso. O que é uma proposição bíblica? Deus é amor. Mas não há uma proposição bíblica dizendo: Deus criou o mundo para isso e para aquilo. Não que de modo a satisfazer toda a nossa curiosidade. Então Deus criou todas as coisas porque Ele é Deus. Por que existe tudo ao invés de nada? É a grande pergunta da filosofia. Ou, como os filósofos perguntam, os 4 principais questionamentos da humanidade: quem sou? De onde vim? O que faço aqui e para onde vou? Quem sou? De onde vim? O que faço aqui e para onde vou? As 3 primeiras são respondidas nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Quem somos? Somos criação de Deus. De onde viemos? Viemos do pó da terra. Inclusive, literalmente, na nossa pele, que em menos de 24 horas, quando a gente morrer, vai estar cheirando mal. Essa é uma razão para a gente lembrar sempre que a gente não é tão importante assim. Há barro na nossa pele, literalmente. Os mesmos elementos que há no barro, há na nossa pele, nosso tecido epitelial. Nós viemos de Deus, viemos do barro, fomos criados por Deus. O que fazemos aqui? Estamos aqui para cuidar da criação de Deus, para a glória de Deus. E para onde iremos não é respondido nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, mas é respondido nos outros 31.186 capítulos. Quem somos? De onde viemos? O que fazemos aqui e para onde iremos? Leia a Bíblia e você vai ser a pessoa mais culta que existir. Aliás, foi basicamente isso que o Rui Barbosa fez, né? O grande baianinho. Rui Barbosa foi ministro, foi senador, foi ministro supremo, né? Inclusive o plenário lá no Senado, em homenagem a ele. Eu estive lá em Brasília, conheci lá o Congresso. Tem um passeio gratuito. Eu estive lá em 2018. É bacana saber que é ali onde as decisões que afetam a nossa vida são tomadas. E muitas vezes a gente está nem aí para isso. E aí, Rui Barbosa ele era poliglota e ele foi representar o Brasil nos Estados Unidos numa reunião mundial. E aí, quando viram o representante brasileiro, magrinho, franzino, baixinho, cabeçudo, ele era assim mesmo, começaram a zombar dele, do Brasil, quem veio. Quando ele pegou a palavra, ele perguntou: em qual língua vocês querem que eu fale? Só de brincadeira, ele falou em tupi-guarani e não traduziu. Não falou em inglês, em francês. Quando ele morou na Inglaterra, ele botou uma placa na casa dele: ensina-se inglês aos ingleses.
Meus irmãos, nós seremos cultos como o irmão Rosa, se lermos a Bíblia. Quando estavam organizando a biblioteca dele, viu uma Bíblia e ele perguntou: e a Bíblia? Onde é que eu coloco? Ele disse: onde você quiser. E parecia um pouco de desprezo, mas depois ele disse: se você coloca a Bíblia embaixo dos outros livros, ela é a base, é o fundamento. Se coloca no meio, ela é coluna. Se coloca em cima, é um lugar onde ela deve estar, porque ela é superior a todos os outros livros. Então Deus criou o ser humano, Deus deu capacidade ao ser humano. Ele espera que nós desenvolvamos essa capacidade para a glória dele, da melhor maneira possível. Com essa capacidade que nós possamos nos sustentar, fazer o bem ao próximo, fazer do mundo um lugar melhor, pelo menos em alguma medida que a gente faça falta quando a gente morrer. Tem algumas ideias sobre a origem da humanidade. Eu vou falar as três principais aqui. A primeira é o criacionismo. Meus irmãos, em 1859, Charles Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies. Charles Darwin não era um biólogo, não era médico, ele só tinha uma formação. Qual era a formação de Darwin? Qual era a formação acadêmica dele? Teologia. Por causa de uma crise de fé, ele estava na época se organizando para ser ministro da igreja anglicana. O pai era pastor. E aí ele teve uma crise de fé quando seus filhos eram doentes. Aí ele saiu viajando pelo mundo, veio para as Ilhas Galápagos, escreveu o livro A Origem das Espécies. E naquele livro, por cerca de 800 vezes, eu não cheguei a ler o livro todo não, ele falava assim: possivelmente, provavelmente, deve ter sido assim. Então, se uma coisa que ele tinha certeza é que ele não tinha certeza de nada. Mas até lá, em 1859, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas ensinavam a criação do jeito que nós cremos, e é assim que deve ser. Só que ali, virando na segunda metade do século XIX, muitos pastores se encantaram com os livros e as ideias de Darwin. E aí começaram a defender a possibilidade da Bíblia ser um relato errado. E aí começaram a duvidar da criação. Tá? Pois é. A ideia é que Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, seria uma alegoria, né? Uma alegoria é um conjunto de metáforas, tá? Aí veio a ideia do evolucionismo. Ok, aqui está a data, 24 de novembro. Oi. Não era pecado. A única solução é essa. Casou com o irmão, não era pecado. Deus criou para eles se multiplicarem entre eles mesmos. Tá? Deus não criou outras pessoas, como alguns acreditam, né? Não, Deus criou outras famílias em outros lugares. Adão e Eva é um exemplo. Não, só criou eles mesmos. Foram se casando entre irmãos, até ir se afastando genericamente. E aí, hoje em dia, dá problema. Além de ser proibido por Deus, dá problema. Até com primos dá problema, né? Quando chega lá na promoção 23, aí pode ter filhos com síndrome de Down. A probabilidade disso acontecer entre primos é muito mais alta do que com quem não é primo. Um primo da minha mãe tem uma filha que tem Down. Ele casou com uma prima. Graças a Deus. Mas tem uma probabilidade mais alta, né, de ter filhos com Down.
Interessante. Ok, professor? Então, aí veio o evolucionismo, que na verdade é uma teoria que o doutor Arnaldo Lourenço, que faleceu há pouco, estava dizendo, né? Isso vai morrer daqui a alguns anos, essa teoria. Eu acho mesmo que vai, tá? E agora o doutor Marcos Eberlin, que é professor de Química na Universidade Mackenzie, ele tem defendido muito, e graças a Deus que Marcos Eberlin ele mudou de posição, né? Ele era evolucionista, e aí ele não defende o criacionismo, ele defende o design inteligente, o desenho inteligente. Na ideia do desenho inteligente, eles não chegam a uma conclusão, foi Deus que criou, eles chegam à seguinte conclusão: alguém criou. Então existem ateus que são defensores dessa ideia. Eles dizem, não, Deus não existe. Agora eu não sei explicar quem foi, mas que foi do acaso, não foi. E aí tem o Dr. William Lane Craig, Dr. Bill Craig, que é um grande apologeta. Inclusive eu soube que ele está escrevendo a teologia sistemática, e também puxa vida, Kevin Van Hooser, não sei se você conhece os dois. São dois grandes teólogos, sabe? Aí eu disse, não, brincando, obviamente, brincando. Eu disse, não, depois que eu comecei a escrever a minha, agora todo mundo quer escrever. Mas eu estou doido que ele termine, eu quero ler, tá? Dr. William Lane Craig tem debates, ele é um debatedor profissional. Então ele debate essas questões da fé, a origem da Bíblia, a confiabilidade e tal. Nossa, ele é molinista. Sim, ele é molinista. Então ele coloca esses debatedores no bolso. E a outra questão é a ideia do evolucionismo teísta, dizer que Deus conduziu o processo evolutivo. Então eu vou falar sobre as dificuldades do evolucionismo depois, a partir da semana que vem, se vocês quiser. Mas eu lembro bem, quando eu estava no seminário, quando eu voltava para casa, uma pessoa, à noite, eu sempre encontrava na integração, no ônibus, o meu ex-professor de biologia do ensino médio. E aí eu fui dando corda, a gente conversando. Ele não era cristão, não sei hoje, não tenho mais contato, e pregava o evangelho para ele. E eu disse, uma hora ele vai entrar nessa questão da evolução. Quando ele vier, aí eu vou puxar a corda todinha, que nem a gente faz com o ioiô, né? E aí, uma vez ele, eu estou fazendo mestrado em biologia e tal, isso é um absurdo, dizer que Deus criou todas as coisas, eu acredito em Deus também, mas a evolução é irrefutável. E aí ele deixei ele falar, beleza. Quando ele terminou, eu perguntei, professor, o senhor sabe cozinhar? Aí ele pensou que eu tinha mudado de assunto, estava fugindo. Não fujo não, irmão. Quer Corinthians? Fujo não. Fujo não. Aí ele disse, eu cozinho isso, cozinho aquilo e tal. Eu disse, sabe fazer bolo? E eu lembrei de uma ilustração que eu tinha ouvido a Arnaldo Lourenço contar. Eu disse, vamos dizer o seguinte, professor, uma mulher queria fazer um bolo e ela não tinha os ingredientes em casa. Ela levou para o mercado e pediu açúcar, sal, ovos, farinha. Ela não tinha nem a forma do bolo, mandou trazer a forma também. Quando o cara estava fazendo as entregas, estava já chegando na casa dela, uma criança passou na frente do carro correndo assim, e o cara freou bruscamente. Aí o carro capotou e lá atrás os ingredientes começaram a se misturar aleatoriamente, a porção certa de açúcar, de sal, de fermento, de trigo. A margarina untou a forma do bolo, ou a chocolatada entrou, o leite. Aí pegou fogo. Quando eles apagaram o fogo, aí viu que tinha lá, professor, um bolo de chocolate. Aí eu disse, qual a probabilidade, professor, de 11 elementos
se misturarem aleatoriamente e darem o resultado desejado. Ele disse: eu não sei, eu sei. É 1 em 480 mil. Eu já tinha calculado. Eu não sou forte nos cálculos, não, mas essa é fácil. É 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, até 11. Dá um pouco mais de 480 mil. E eu tinha visto a Dalva falar. Aí eu disse: são 11 elementos, professor. Quantas células um ser humano tem? Hoje nós estimamos que nós temos em torno de 40 trilhões de células. Na época eram cerca de 30 trilhões. Eu disse: qual a probabilidade, então, de 30 trilhões de células se misturarem aleatoriamente e dar o resultado desejado? Se com 11 elementos já é ridículo, imagina com 30 trilhões. Aí ele disse: não, mas a Bíblia é um livro cheio de erros. Eu disse: professor, eu estou falando de ciência, mas se o senhor quiser falar de Bíblia, eu vou adorar. Tu viesse? Eu disse: a Bíblia é a palavra de Deus. A ideia não é ganhar o debate pelo debate, não, irmãos. É para mostrar a veracidade da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está lá é verdade e é certo. O que vocês descobrem no laboratório hoje, vocês mudam amanhã. E na verdade, há muitos que não existe ciência neutra. O senhor sabe muito bem disso. Conseguiu? Eita, olha. Amém. Perseverante, porque falando todo ele, então, meus irmãos, Deus criou o ser humano sem imagem e semelhança. Deus é o Criador de todas as coisas, não só o Criador. Ele não deu corda no universo, como dizem o teísmo, né? E Deus não responde orações, Ele não está nem aí para a gente. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Nós chamamos de doutrina da providência divina. Todas as coisas Deus providencia. O que vai acontecer conosco amanhã, que a gente não tem nem ideia, foi Deus que providenciou. A gente vem e vai, né, irmãos? Um todinho, para um lado, para o outro. Não acontece acidente, a gente não morre, né? É Deus cuidando da gente. É a vida toda Deus cuidando da gente. A gente se preocupa, né? Sabe que é pecado se preocupar, né? Os irmãos sabem, né? Mas a gente se preocupa. É pecado se preocupar, é pecado ter ressentimento. Um monte de coisa que eu nem sabia que era pecado, eu descobri com o Lúcio Shedd no livro Pecados e Pecadinhos. Ansioso por coisa que não deve, né? A Bíblia manda a gente ficar ansioso pela volta de Jesus. 2 Pedro capítulo 3, somente. Pois é. Mas Deus, que criou todas as coisas e nos sustenta, Ele vai nos sustentar também. Tive um professor no seminário, que era o diretor de seminário na época, e ele disse que quando ele foi seminarista, ele já era casado e tinha 2 filhos pequenos. O Dr. Shedd estava pregando lá no Betel, ele estudou uma semana que eles fazem, semana teológica, semana de abertura de aulas, semestral. Eu acho que eles ainda fazem isso. E aí ele quis uma palavra com o Dr. Shedd, fez um momento lá, para ver se Shedd, que era uma pessoa iluminada, lhe dava uma solução dos problemas dele. Aí ele disse: falei minha vida, saí de Brasília, vim para João Pessoa, minha esposa, com meus filhos, os mantenedores me abandonaram, não sei o que. Shedd ouviu tudo. Aliás, Shedd era conhecido por ficar calado muitas horas, né? Quando ele terminou de falar isso, quando terminou de falar, Shedd disse: Deus sustentou Elias, Deus sustentou Shedd, Deus vai sustentar fulano também. Foi o que Shedd falou, acabou-se. É assim, irmãos. Deus sustenta Elias, Deus sustenta Bruno, Deus sustenta vocês também. Amém?